Então, dentro desse módulo 5, a gente fala basicamente de teste cardiopulmonar de exercício, mas a grande verdade é que até agora tudo que foi dito, a gente falava tanto de teste ergométrico quanto de teste cardiopulmonar de exercício, ergospirometria, TCPE, enfim, como você se sentir mais familiarizado. Então, a partir de agora, né, daqui para frente, quem for seguindo, né, as aulas, obviamente, dentro desse cenário, a gente vai focar na parte mais específica do TCPE, que são agora, que agora é o momento em que você vai pegar a maioria dessas variáveis. De novo, pessoal, como serve para os dois, tá meio que básico. A parte de alteração de eletro acontece nos dois, essas coisas todas acontecem nos dois exames, tanto no TE quanto no TCPE. Mas se a gente fala de prova, o que pega na prova vai começar a ficar mais complexo daqui para frente, tá? Então, são questões discursivas, são questões múltipla escolha, é aqui que pega. Então, um pouco de atenção. Eu vou tentar ser sucinto, direto, mas eu vou trazer tudo isso para vocês. Tem um pouco de fisiologia por trás também. Eu vou tentar fazer de uma maneira que seja coerente e que seja mais fácil para vocês aprenderem, beleza? Então, a gente vai começar falando sobre a parte de medidas e variáveis de TCPE. De novo, a gente traz aqui a parte de fisiologia do exercício, diagrama de Wasserman. Então, a gente já conversou sobre isso aqui, sobre consumo de oxigênio. Nossa primeira engrenagem aqui, a engrenagem de ventilação do ar que eu inspiro, que vai passar pela a circulação da artéria pulmonar. E aí depois eu tenho a circulação sistêmica, né? Da artéria pulmonar, que vai jogar para a circulação sistêmica, que vai jogar para o consumo de oxigênio nos músculos, para a mitocôndria, e volta o processo da circulação, da produção de CO2 com a circulação arterial, que vai jogar para a pulmonar, que vai jogar para circulação, para poder expirar esse gás carbônico. E se eu tiver alguma alteração em qualquer um desses pontos, tá aqui já basicamente os principais motivos. Então, pensar que são essas três engrenagens e quem está conectando elas está sendo avaliado. De novo, a gente vai conseguir avaliar mais de uma dessas causas de maneira simultânea dentro do cenário do TCPE, tá? Então, de onde é que vem essas medidas? Vamos lá. Essa imagem, por acaso, é uma imagem que eu tirei do próprio diretriz de 2024. Então, você tem o eletro, com as variáveis hemodinâmicas, com a pressão arterial, com o traçado, com a frequência, um analisador de gases, que vai medir a porcentagem de gás carbônico e de CO2 dentro do circuito, então quanto eu estou consumindo de oxigênio, quanto está saindo de gás carbônico, né? Eu tenho transdutores de volume e de fluxo, que vão saber qual que é o fluxo da ventilação que eu estou fazendo, e o software vai dar para mim gráficos, tabelas, relatórios, vai dar para mim todas essas variáveis que vêm derivadas dessas medidas. Então, o que acontece lá, eu tenho uma avaliação ao vivo, em tempo real, de que no exercício eu tenho um analisador de gases, de CO2 e de gás carbônico e transdutores de fluxo e volume de ar. Então, obviamente, um vai ver as frações expiradas de oxigênio e de gás carbônico, enquanto o outro, com um pneumatacógrafo, tubo de pitot e turbina, vão ver o volume de ar ventilado, o famoso VE. E dali eu vou tirar as medidas secundárias em cima disso daí. Então, uma parte básica do conhecimento aqui para vocês, eu trago para vocês tentarem entender também, porque eu prefiro dar um pouco dessa metodologia e dar acesso para vocês. A gente está falando de volume, então eu tenho volume do ar ventilado, volume de gás carbônico consumido e volume de gás carbônico produzido, VO2, VCO2 e o VE. Quando a gente pensa de volume, a gente pensa nessa imagem aí, um volume ali, né, uma coisa cúbica, volume, ml, né, em litro e por aí vai. Só que acontece é que no final das contas, a gente, aqui também é volume, né, óbvio, tem um volume de líquido e tem um volume de gás. Só que acontece é que a gente está falando aqui basicamente de um volume ventilado por uma unidade de tempo, tá? Então, todas as medidas, a gente sempre vai relativizar isso daí em relação à unidade de tempo. Então, se eu tenho um volume de um gás carbônico, o oxigênio, por uma unidade de tempo, eu tenho, na verdade, uma medida de vazão. Então, a medida global, total, quanto gás passa por uma área completa em um determinado tempo. Então, a gente vai falar basicamente que essas medidas são medidas de vazão, porque eu ventilo em litro por minuto, o consumo de oxigênio é litro por minuto, ou ml quilo minuto, que a gente vai relativizar, e o VCO2 também. Então, vocês saberem que isso é medida de vazão, a gente basicamente fala aí do valor absoluto, igual eu acabei de falar, litro por minuto ou ml quilo minuto, e eu tenho do VO2 e do VCO2 e litro por minuto do volume ventilado do VE. E, de novo, eu trago aí só uma observação para vocês não estranharem, representação corretíssima, assim, né? Enfim, a finesse da arte é botar esse pontinho porque é uma medida de vazão, então tem que ter o pontinho. Então, para vocês não estranharem que em alguns momentos pode aparecer um pontinho, alguém pode ter curiosidade, ou querer saber, ou querer reproduzir, tá aí a história de por onde vem. Então, o que que eu meço? Eu meço isso, ventilação, fração esperada de oxigênio, fração esperada de oxigênio,
fração inspirada e expirada de gás carbônico, frequência cardíaca, carga de trabalho, e as derivadas são todas esse catatal de medida aí que eu tenho em cima do que eu estou medindo, tá? Então são essas medidas derivadas, né, na verdade, em cima do que está sendo mensurado. E aí eu trouxe para vocês que é uma maneira legal da gente conseguir pensar nisso. Então, eu tenho a carga de trabalho e ela está relacionada com o meu consumo de oxigênio, que também está relacionado com minha frequência cardíaca, certo? Certo. Então aqui eu tenho o pulso de oxigênio, aqui eu tenho a variação de consumo de oxigênio sendo a variação de carga de trabalho realizada. Essa imagem ela vai voltar no final, vai fazer tudo mais sentido. E aí, o meu gás carbônico, o meu oxigênio, ele vai me dar o limiar ventilatório, ele vai me dar a fração expirada de oxigênio e vai me dar o meu VO2 máximo, meu VO2 BRD, meu porcentagem de VO2 máximo, vai me dar todas essas medidas. E aí, além disso, minha ventilação está diretamente relacionada com o meu VO2, né? Então eu tenho o meu LV e eu tenho o meu RV também. Então o always, que é uma medida também que a gente vai falar pra caramba dela, está relacionada à ventilação com o VO2. E aí a mesma coisa, a minha ventilação ela vai relacionar com o VCO2 e o meu VCO2 vai se relacionar com o meu VO2. Então eu tenho a fração expirada de oxigênio, de gás carbônico, eu tenho QR, eu tenho inclinação VE-VCO2 também, que é o equivalente ventilatório. Então quando eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso. São todas essas variáveis que a gente tem quando a gente está falando de um exercício. Então é importante a gente ter isso aqui em mente, porque eventualmente pode ser que isso aí caia numa